Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, joia preciosa, corra linda do Senhor. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 6, ok? Quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei, você que tem feito comentário, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito bem, a caneca que é comemorativa dos 48 anos da nossa híbrida, nosso pastor presidente, sua esposa, aqui o logo da nossa igreja, e aqui o dizer lá que temos no altar, o fogo arderá continuamente no altar. Para você adquirir essa caneca, você já sabe, por R$ 27,90, te entregando aqui na região de Além Paraíba até Teresópolis. Você entra lá no Facebook 21, coloca lá 21 988 90 8948. 21 988 90 8948, tá bom? Você vai adquirir por R$ 27,90 essa caneca comemorativa. Quero lembrar também que você pode também ir lá no Instagram, colocar @Estúdio Rapcolo. Pronto, @Estúdio Rapcolo, você vai fazer o pedido também da sua caneca. Amado, você pode estar fazendo uma parceria conosco aí. Você que já está fazendo, muito obrigado, eu tenho orado por você. Nós mandamos esse recibozinho aí, ó, tá vendo? Do Cleapa, tá? Para você, via WhatsApp. Você que vai contribuir com R$ 10 apenas. Para que isso, pastor? Você vai me ajudar o CLEAPA, o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba e adjacência, né? Pega toda a região aqui, a ajudar outras pessoas. Como? Nós teremos um escritório no centro da cidade, e isso vai nos ajudar a manter esse escritório, a estar dando aconselhamento pastoral gratuito para as pessoas, dando um suporte espiritual, orando pelas pessoas, aconselhando as pessoas e, além de tudo, socorrendo também as pessoas nas suas necessidades, né? Praticando uma ação social, distribuindo cestas básicas, distribuindo aí, ajudando pessoa que está precisando de um remédio e assim por diante, ok? Então você contribuindo, você muito nos ajuda. A gente pede um mínimo de R$ 10, né? Porque é muito tranquilo para cada uma, R$ 10 por mês, ok? Eu envio o recibinho para você e você, além de ter esse recibo com comprovante, a gente envia para o grupo nosso de associados do CLEAPA, que tem aí, né, são 25 mais ou menos, diretores, ou seja, fazem parte do conselho deliberativo, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu agradeço aí a sua ajuda. Se você puder fazer isso, muito nos ajudará. Vamos lá. Amado, lá em Atos Apóstolos 3, versículo 6. Você que não se inscreveu no canal, me ajuda aí, gente. Vamos fortalecer o canal, porque é um poder de evangelização. Mais e mais pessoas vão sendo alcançadas. Se inscreve no canal, clica em cima do vídeo, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Capítulo 3 de Atos Apóstolos, versículo 6, diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eita glória! Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Né? Gente, isso é forte, hein? Que palavra poderosa, meu Pai. Quem era Pedro? Quem era João? Por que estavam ali na Porta Formosa, entrando no templo, uma das portas ali, que era aberta para oração? Por que estavam ali? Quem era João? Quem era Pedro? Meu amado, você conhece um pouco aí da história. João, ele foi filho, né, de Zebedeu, e provavelmente a tradição diz que a sua mãe chamava Salomé. Ele era irmão de Tiago. Esses homens foram discípulos de Jesus, foram apóstolos que andaram com Jesus, foram preparados para o apostolado, mas esses homens, eles
eram conhecidos, olha só, João, por exemplo, que aparentemente tinha um caráter, né, uma apreciação de uma pessoa tranquila, de uma pessoa calma, é aquele que deitava no peito de Jesus, mas não era assim. Quando ele era confrontado, não era dessa maneira. Tem gente que é assim, que é manso, tranquilo, não, mas mexe, pisa no pé dele para você ver. Por quê? Porque ele foi apelidado como filho do trovão. Lembra? Eles chegaram lá numa cidade samaritana e pregaram o evangelho. Como Jesus foi rejeitado ali, não quiseram receber Jesus, o que eles disseram? Senhor, quer que nós mandemos fogo descer do céu para consumir essa cidade? Jesus disse, eu não vim para matar, para destruir, eu vim para trazer vida, salvação. Não é por esse caminho. Pensou que todo mundo que injuriasse a gente, todo mundo que falasse mal da gente, que perseguisse a gente orasse, Deus fulmina, Deus dá um AVC. Nós vamos virar feiticeiro espiritual, na verdade. Não é isso que o mestre nos ensinou. Ele ensinou a amar os nossos inimigos, isso é forte demais, né? Então, João tinha essa característica nele. Ele era bom, era manso, desde que não pisasse no seu pé, desde que não confrontasse. Né? E ele tem algumas coisas muito boas, né, de ser. Ele é uma pessoa que, entre os três, ou seja, aquele que Jesus preparou para ser líder da igreja, ele foi um dos escolhidos. Ele fez parte de milagres que os outros não fizeram. Igual aquela menina filha de Jairo, né? Quando o Senhor foi ressuscitá-la, só ele com mais o seu irmão Tiago e Pedro que estavam lá dentro junto com Jesus, o pai e a mãe da menina, né? Todos foram tirados, inclusive os outros discípulos, mas eles estavam lá. No Monte da Transfiguração, que o Senhor transfigurou, mostrando a sua glória, o Senhor Jesus mostrou para eles, ele estava lá participando. Quando Jesus ressuscitou, né, ele foi um dos que correu lá no sepulcro para ver o Senhor, ele, Pedro, no dia da ressurreição, né? Ele tem aqui uma história muito forte com Jesus. Ele é aquele que deitou no peito do mestre na ceia. Ele foi responsável. Ele e Tiago, ele e Pedro, aliás, ele e Pedro foram responsáveis para os preparativos da ceia, né? Da última reunião da Páscoa que Jesus celebrou com eles. Ele foi escolhido para ficar até a volta de Jesus, quando ia aparecer glorificado para ele. Os outros não tiveram esse privilégio de ver Jesus glorificado, a não ser na transfiguração lá, mas não estavam todos também, todos os discípulos, estava Pedro, Tiago e João, né? Mas todos morreram, foram martirizados. Ele permaneceu até a velhice, embora, né, ele inclusive escreveu 5 livros. Escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, e escreveu o Apocalipse. Tá? Ele foi exilado na ilha de Patmos, mas depois, parece, me fugiu agora, tanto nome para a gente guardar, Domiciliano, quando entrou para liderar, para governar, liberou, e ele com 90 e poucos anos de idade foi ainda pastorear, presidir a igreja em Éfeso, que era a plataforma missionária, né? Comandar, e todos já tinham morrido. Ele era o apóstolo que estava ainda em evidência, comandando a igreja, né? É por isso que ele escreve lá o livro de João, o Evangelho de João, as epístolas, né, gerais ali, e já tinha também escrito a revelação que ele teve lá na ilha, onde ele estava exilado, na ilha de Patmos, escrevendo Apocalipse, né? O Senhor aparece para ele glorificado, ele tem o privilégio de ver o Senhor glorificado. Então veja só, mas ele antes precisava ser trabalhado o seu caráter,
parecia manso, tranquilo, tal, mas lembra? Quer que desce fogo do céu? Ele chegou aí realmente. Em detalhe, ele era um dos 3 que quando Jesus lá no Getsêmani foi orar e aproximou mais intimamente deles e a distância, né, uma certa distância para orar sozinho, ele estava lá presenciando tudo isso, tá? E, gente, isso é lindo demais. Meu pai, que coisa linda, né? Ele é aquele homem bom, que escreve, inclusive, detalhadamente sobre o lenço de Jesus que deixou dobrado, porque simbolizava que ele ia voltar, né, quando Jesus ressuscitou. Ele é um marco, assim, né, um referencial, que ele que combate o gnosticismo, ele combate, né, as heresias, porque ele fica como o último líder ali, todos já haviam morrido, como eu disse, e ele está ali sendo a coluna forte sobre a edificação que é Jesus, né? Gente, diz a tradição que, inclusive, quando ele retornou para Éfeso, ele ia para a igreja já idoso, talvez com 97 anos, não sei. Ele ia, porque aquele tempo a média de vida era 60 anos, hoje é 75, mas estava bem velho com essa idade, 97 anos, vamos pôr. Ele era carregado no colo pelos irmãos para a igreja, para cultuar em Éfeso, né? Gente, o outro que estava com ele, parceiro, que estavam juntos aqui para falar para o paralítico que pediu, né, o coxo que pediu uma esmola, era quem? Era Pedro. Pedro, você conhece muito sobre Pedro, né? João ainda, deixa eu lembrar um detalhe de João, ele foi o único que foi até a cruz, todo só. Ele ainda foi o único que foi até lá ver o mestre, e que Jesus disse para ele, confiou a ele, dizendo, filho, eis aí a tua mãe, se referindo a ele, agora a Maria, mulher, mãe, eis aí o teu filho. Diz o texto bem claro que Jesus estava se referindo a Maria, sua mãe, para que a partir daquele momento ela não se tornasse mais mãe de Jesus, mas mãe de João, e João adotasse ela como mãe, para cuidar dela. O Senhor Jesus, confiou carinhosamente, né, aquela mulher que foi a sua mãe na terra, para ser cuidada por João. Então, João é aquele discípulo amado, chamado assim. Mas vamos lá para Pedro. Pedro era aquele que temperamental, né? Pedro era levado pelos ventos. O próprio nome de Pedro significa isso, né? Ele não chamava Pedro, chamava Simão. Simão quer dizer cana levada pelos ventos. De acordo com que sopra o vento, ele vai. Onde o vento soprar, ele vai. Não tem uma firmeza, né? Então, uma hora era usado por Deus, outra hora usado pelo diabo. Você lembra disso? Primeiro, né? Quem diz os homens? Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor diz, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai. Então, olha só, usado por Deus pela revelação. Daí a pouco ele vai lá, quando Jesus dá um discurso que tinha que morrer, passar pela cruz, vai lá, Senhor, puxou no canto, falou, não faça tal coisa, jamais. Isso é um absurdo, o Senhor não pode morrer. O Senhor é inocente morrer por nós. Jesus olhou para ele, arreda de mim, Satanás, porque não entende os desígnios de Deus. Acabava de ser usado por Deus, está sendo usado pelo diabo, né? Era aquele afoito que arrancou a espada e cortou a orelha do soldado mau quando foi prender Jesus, né? Mas era aquele também pronto a tomar frente quando a tempestade, eles correram, eles todos amedrontados no barco, Jesus vem andando no meio do mar. Aí, quando viram que era o Senhor, é o Senhor. Aí, Senhor, permita que eu vá sobre as águas, que eu ande sobre as águas ao teu encontro. Jesus disse, vem. Quer dizer, ele é audacioso, né? Ele é atirado, ele tem uma fé afoito, uma fé extraordinária, sobrenatural. Por quê? Porque ele acredita que pode andar e começa a andar. E diz a Bíblia que ele só afundou porque ele tirou o olhar de Jesus e passou a olhar para as ondas. Isso acontece conosco. Se a gente tirar o olhar de Jesus e começar a olhar para os problemas que a gente enfrenta, pelas dores que a gente passa, pelas decepções, você afunda. Quando você começa a olhar para os outros, você afunda, olha para Cristo, né? Então, são dois homens referenciais, uma referência que está indo
Olha só, esses homens andaram com Cristo, dormiam com Jesus, olhava toda manhã quando abria os olhos, via quem? O Mestre Jesus, o Filho de Deus. Gente, isso é lindo demais. Oh, meu Pai, quisera eu dormir, acordar com o Senhor, abrir os olhos, primeira visão, ver Cristo. Aleluia! O Salvador, o Senhor da nossa alma, o Senhor da natureza, o Senhor dos céus e da terra. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eles acordavam e dormiam com Jesus, andavam todos os dias, multidão seguindo. Imagina esses homens que tinham, meu Deus, eu preciso correr com o tempo, esses homens que tinham, né? Uma vida pacata, que pescador, a vida tranquila, não vive no meio de multidão, pelo contrário, tem que ter silêncio para pescar, para não espantar os peixes, né? Assim que o pescador vive, isoladamente, mais solitário. Imagina esses homens, quando estão lavando a rede, aparece um homem que uma multidão está vindo atrás dele, pede o barco emprestado, oh meu Deus, dá um discurso impactante que eles nunca ouviram na vida igual, e de repente diz para eles, toca para o alto mar. Eles estavam lavando a rede, ouve aquele homem, acabamos de lavar a rede, vai sujar a rede de novo. Nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas a palavra foi tão impactante. Eles falaram, esse homem tem uma palavra diferente, eu vou. E chegou lá em alto mar, lança a rede. Já tinha trabalhado a noite toda, eles falaram isso. O próprio Pedro disse isso, nós trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra, debaixo da autoridade dela, eu lançarei as redes. E quando lançou, foram surpresos por uma multidão de peixe, o cardume se concentrou ali, gente, de tal maneira que o barco quis que afundar, tiveram que pedir apoio a outro barco, 2 barcos para levar, e muito peixe. Gente, eles ficaram aterrorizados, caíram com a boca no pó lá daquele barco e disse, ausenta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Pedro disse isso para Jesus, gente. Meu Deus, olha só, esse Pedro que disse, nós pescamos a noite toda, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E quando lançou, veio aquilo, e o sobrenatural, o poder que ele viu, foi, quem é esse homem que até o mar lhe obedece, até os peixes se reúnem? E nós não pegamos nada, os peixes vêm quando ele falou para vir. Gente, isso é tremendo demais. Nosso Deus detém todo o poder, toda a autoridade em tudo. Então não tenha medo de nada. O mundo vai de mal a pior, vai. Não se iluda igual estão pregando. Não, vai melhorar. Vai. Gente, não espere melhora desse mundo. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo não tem concessão com Deus, com o Pai. Pelo contrário, rejeita os seus princípios, seus estatutos, seus ensinos. Daqui a pouco eu vou ser proibido de pregar para você. Eu, quando vou postar, às vezes no Facebook, lá para você ter uma ideia, eu sou bloqueado constantemente, quase que todos os dias. Eu tenho que ficar dando desculpa, explicando, né? Porque, esse conteúdo fere os nossos princípios, é o que eles falam lá. O que é que eu estou falando que fere alguma coisa? Estou falando de Deus, do amor de Deus. Estou falando de algo que eles estão oferecendo, que agora estão desprovidos de bens materiais, porque um mendigo pede esmola, eles esperando receber alguma coisa. O mundo está assim, está pedindo esmola. O que o mundo está pedindo é esmola. Deus tem muito mais para dar. E às vezes a gente não tem essa esmola para dar, que é esse socorro. Às vezes você está desprovido, igual Pedro estava sem nenhuma moeda. Se talvez ele tivesse a moeda, talvez ele tivesse algum bem material, ele tivesse dado e aquele homem não seria curado. Mas ele lembrou, meu Deus, coisa linda, corra linda, olha só. Ele lembrou que ele andou com o mestre que fez maravilhas, que fez milagre, que fez curas, que andou sobre as águas, que mandou o vento parar, tempestade se acalmar. Gente, o mar se acalmar, as ondas se acalmar. Ele viu endemoniados, com legião de demônios, submetendo ao Senhor. Ele viu que vieram prender a Jesus, não podiam prendê-lo quando ele não quis ser preso. Só quando chegou a hora que ele se entregou. Viu eles passar a mão em pedra para apedrejar Jesus, e Jesus passar no meio deles, não poder fazer nada. Viu o poder da palavra que ele tinha, que ninguém podia contra ele, porque ele é a verdade. Viu o Senhor mandar secar figueira, que secou até a raiz.
viu o poder que ele manifestou em todos os momentos, em todas as áreas, expelindo demônios e, além de tudo, fazendo paralíticos andar, ressuscitando mortos, meu Deus, limpando o leproso, Jesus perdoando o pecado. Meu Pai, que coisa maravilhosa, transformando funeral em festa, porque ressuscitava mortos. Só que a vida mudou, eles estavam acostumados a andar com a multidão, só que Jesus havia morrido, ressuscitou e disse para eles: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Lá em Atos 1 fala sobre a ascensão de Jesus, subiu ao céu, falou: não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro. O Consolador, o Espírito Santo estará convosco todos os dias. Então eles estão agora sozinhos, aparentemente não estava com mestre, não tinha mais multidão seguindo a eles. O que eles pensaram? Vou orar. Primeiro o Senhor disse para eles ficar no cenáculo lá, eles estavam orando, e o poder de Deus desceu sobre eles em Atos 2. Agora Atos 3, o que fazem? Já teve o discurso, pessoas se converteram e tal, mas cada um foi para a sua cidade, para os seus estados, para os seus países. Não tinha multidão seguindo eles, mas agora eles fazem o quê? Vou orar, eu vou seguir os passos do meu mestre, ele era de oração. Orar, está na hora da oração, hora nona, eu vou lá orar. E João foi, Tiago, Pedro e João foram descendo em direção à Porta Formosa para entrar para orar. Porque oração traz direção, traz visão, traz direção. Oração traz isso. Então, eu vou orar. Então é isso, gente. A gente precisa se apegar a Deus, a oração, a intimidade. E aí, agora, quando pedem a ele o que eles não têm, ele lembra: peraí, eu não tenho bem material, não tenho dinheiro para dar ele, mas eu tenho algo que eu recebi do meu mestre. Poder de Deus. Eita maravilha! É o que a igreja está precisando hoje. Poder de Deus para transformar vidas. Então ele olhou para aquele homem e disse: eu não tenho ouro, não tenho prata. Nós não temos ouro, nem não temos prata. Mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E agarrou na mão daquele homem e puxou ele para cima. O homem deu um salto e começou a andar. Um coxo com as pernas atrofiadas, aleijado, que nunca andou, saltou e começou a andar. Gente, oh, aleluia! É isso aí. Estavam solitários, estavam sozinhos, talvez, entediados, pensando: o que nós vamos fazer? Vamos orar. O melhor caminho é oração. Sob pressão, oração. Preocupado, oração. Perseguido, oração. Angustiado, oração. Sentindo dor, oração. É intimidade com Deus. Vamos para o templo, lá tem palavra, lá tem oração. É isso que eles foram fazer. Podiam estar orando à parte, não. Vamos aproveitar, lá tem palavra, lá tem oração. Vamos para lá onde tem conteúdo. E lá em direção foram confrontados, mas lembraram que tinha o poder de Deus. Aleluias. Ô igreja, lembra aí, você tem o poder de Deus para orar por pessoas serem curadas. Você tem o poder de Deus para profetizar vida e vitória sobre a vida das pessoas. Você tem o poder de Deus para libertar pessoas que estão aprisionadas nos vícios, nas drogas, aprisionadas pelo pecado, pelos demônios que atrofiaram as suas mentes. O poder de Deus de orar, interceder. Amém? Tenha compaixão das pessoas. Vamos ter. Vamos acionar essa área que às vezes está esquecida em nós. Pedro e João, que tiveram uma história com Jesus, estavam indo talvez solitários agora, mas agora foram confrontados e usaram aquilo que tinham, dínamos, o poder que receberam de Jesus. Porque o Senhor disse: vocês não estão sozinhos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, agora está dentro deles. Eles andaram com Jesus, acordavam, olhavam para Jesus, andavam, ouviam Jesus, tomavam café com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, dormia com Jesus, ouvia o ronco de Jesus, roncava junto. Gente, mas agora tem algo dentro deles, dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus para fazer a diferença, é o poder de Deus. Aciona isso para a glória do nome do Senhor. Quero orar por você. Pai Santo, glorioso, eterno e majestoso, está aqui, diante da tua presença, a vida que está recebendo a tua gloriosa palavra. Eu apresento a ti, Pai amado, causas aqui que preciso do Senhor,
Coloco o Jurandir, Pai amado, que é irmão da Valdelice do Santa Marta 2. Senhor, dê saúde a ele, repreende aquele mal, Deus, no seu pulmão, em nome de Jesus. Coloca o Sebastião Carlos Valentim e família nas tuas mãos, a Rosaura Marques e família, sua causa, em nome de Jesus. Eliana Guerra e família, que é recordista dos nossos vídeos aí, o Alex Barbosa também, família, a Maria das Dores Rosa e família, o Elion Silveira Macharete e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro, o Carlinhos e a Ivonete. Deus, nossa prima, abençoa nossos primos, abençoa, Senhor, a sua família, a Tainá, neta do pastor Plínio, passou por um procedimento cirúrgico, abençoa a tua filha, a recuperação dela. Charles Vieira Loureiro, meu irmão, dá saúde espiritual a ele, saúde física. Também, ó Deus, a minha filha, Vanessa Trancoso Loureiro, Deus, vida espiritual a tua filha. Deus, meu filho Vinícius Vieira Loureiro também, abençoa a vida, toma a vida espiritual dele nas